Hello, família Pet! Seja muito bem-vindo a mais uma terça de conexão Família Pet, aonde eu ensino nós, seres humanos, ao quê? A entender mais os pets, a traduzir o que eles estão falando com a linguagem do corpo, doenças e o que está acontecendo nas nossas vidas. Boa noite para quem está chegando. E hoje eu tenho uma super master convidada aqui. Vai ser um papo para lá do normal, tá? Vai ser um papo bem raiz. Boa noite para as minhas maravilhosas mentorandas que estão entrando aqui. Então eu vou chamar. Ela é uma veterinária, ela já está há muito tempo na clínica e ela também trabalha da mesma forma que eu, né? Só que ela traz outras ferramentas para o trabalho dela. É a doutora Denise. A gente vai trazer mais a respeito da espiritualidade dos animais. Algo que a gente nem imagina. E vou falar, eu tô doida para essa conversa com ela. Eu acho que ela não entrou ainda, deixa eu ver. Mas vai ser muito legal. Tão preparados? Até eu tô tipo, uau, quero ver o que vai ser dessa live. A gente vai trazer muita coisa que até pra mim é nova, né? Porque ela já tá muito tempo dentro desse lado da espiritualidade dos animais. E aí, vou até colocar aqui, ó. Fixar. Então, a doutora Denise, ela foi uma indicação. Falaram assim, Érica, você tem que conversar com ela, vocês duas falam a mesma linguagem. E quando eu a encontrei, ela entrou aqui. A gente sabe aquela conexão? Eu falei, gente, a gente vai, sei lá, a gente já viveu algumas vidas juntas, eu acho. E eu tenho quase certeza que o nosso propósito é muito semelhante, né? Se não girar muito igual. Mas eu vou chamar ela aqui para a gente estar trazendo aqui muita expansão da consciência dos animais em si, né? Eu até coloquei o. Venha, 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 doutora Denise! Querida, boa noite, finalmente, né? Fala a verdade. Tava meio que de rosca. Ai, gente, que coisa boa a gente tá aqui. Que coisa boa, bem boa mesmo. Tô muito feliz. Vou te falar, eu tava até um pouco ansiosa para essa live. É, Eu falei, mas gente, você imaginar, acabou a luz aqui depois que voltou. como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Eu falei, não, hoje já tá assim, já tá no jeito. A gente tem que conversar e é muito importante isso. É o que você estava falando agora. A gente tem que trazer essa luz para a cabeça das pessoas, tem que trazer. E sabe que era uma coisa que eu sempre pensava, eu falei, gente, eu vou sair dessa experiência e não vou deixar nada com alguém para continuar esse trabalho. E aí, quando a gente se falou a primeira vez, não foi? Eu falei, pronto, achei! Achei com quem deixar esse trabalho. Porque a gente precisa levar esse conhecimento, sabe? É, E levar em nível de esclarecimento, não em nível de crendice, nada disso, porque o que a gente faz é ciência, né? Ai, eu estou muito feliz também de estar aqui com luz e tudo, voltou a luz e tudo perfeito, né? tudo, E como pode melhorar com a mesmo. minha cabeça aqui, e depois eu vou conversar com você, porque eu acho que a gente só tá dando o nosso primeiro start aqui, eu tô Eu achando, viu? acho, imagina, eu tenho certeza. Existe conexão e não existe o acaso. Não existe, não existe, imagina. Era uma coisa que eu queria. Era uma coisa que eu já tinha enviado, e sabe quando a gente manda aquele e-mail para o universo, né? Eu falei, olha, eu já tentei ensinar o que eu sei para muitas veterinárias. Sabe quando você fala assim, não, a pessoa não quer encarar, porque é um trabalho. Não é brincadeira esse caminho. E aí Exato. é um negócio assim de muita persistência, de muita fé, de muito estudo, né? E aí, quando você falou, eu falei, ela está pronta já, eu não preciso nem querer ensinar nada. Não é isso? É ótimo, é maravilhoso, gente. Né? E justamente hoje, da gente começar a destrinchar esse assunto. É muito comprido, muito vasto, mas as pessoas que estão aqui vendo com a gente, meu gato quase derrubou o computador, mas tudo certo. Né, Arthur?
Ele é enorme, é um vira-lata enorme. Eu queria até virar a câmera, mas vai cair tudo aqui. E, e a gente precisa. Eu sinto assim que eu faço vídeos e lives há 4, 5 anos. Não minto, imagina mais, desde 2017. Uhum. Para trazer aquela sementinha. E aí eu vejo que você já andou um passo. Você já instalou a sementinha, sabe? Porque se a gente não semeia, não vai crescer, Exato. né? Exatamente. E a ideia é a gente semear também na cabeça de um monte de gente. Imagina quanta gente capacitada para levar essa instrução. Só um pouquinho que eu já vou brigar com meu gato, mas eu já volto. Eu sempre falo isso, falo, quem faz live com pet o tempo todo. Pera aí, Não, é gente. que ele é uma coisa assim, é um dos gatos mais deliciosos que eu já tive, mas ele já tá com 1 ano e meio, mas um molecão tão grande. E aí ele quer mexer na lâmpada, ele quer mexer no computador, ele quer fazer gracinha pra mim, sabe? Só que ele fica com um gato enorme, não sei que genética é essa, que é um vira-latão de 8 quilos. Nossa, enorme. E é magro. Uma coisa linda, né? Mas tudo bem. Ele ficou quieto agora. Acho. Isso. Eu tenho que olhar, porque ele vai sair virando tudo ainda. Então, e da gente levar essa amorosidade, mas em nível de conhecimento, em nível de experiência, e levar para os nossos colegas veterinários que muitas vezes têm vergonha, é a minha experiência. Vergonha de falar em espiritualidade, vergonha de falar que a gente entende o que eles estão falando, porque senão a gente não estaria veterinário. A gente não estaria. É um pré-requisito. Eu percebo que a maioria tolheu isso de dentro de si para ter aquele pensamento cartesiano, quando na verdade a gente é só amor. Porque você não vai escolher uma profissão dessa, né? Você ainda estudou numa época que com certeza eram classes maiores, tinham mais mulheres. No meu tempo, não. E ainda era o pessoal que não estava querendo fazer clínica, mesmo porque não tinha quase muita coisa. Era mais para o pessoal de grandes, que os pais tinham condição de pagar aquele filho estudando, embora é uma universidade do governo, mas requer um alojamento, requer. Eu que morava em São Paulo, tudo bem, mas era gente que vinha do Brasil inteiro, porque ainda, naquela época, lógico, a USP era top de linha, mas também porque não tinha muita coisa a mais. Essa que é a grande verdade. A gente tinha que 3 boas faculdades de veterinária, que era o que tinha para hoje. E aí, de repente, você estudou e viu que teu caminho já era esse. E agora, essa aí. Foi da clínica, né? Foi dentro da clínica. Eu cheguei a trabalhar com a medicina alopática e aí tive a famosa síndrome de burnout, né? Que não suporta mais nada. E a primeira técnica veio o reiki, né? Então que eu comecei a... Opa, peraí. Eu sempre acreditei. Eu me lembro que na época eu sempre tive muita vontade de fazer, de estudar o que eu estava estudando. Eu não tinha a mínima condição econômica, não tinha, minha mãe não tinha. Então eu tinha que entrar numa escola do governo e eu tinha um passe para ir, um passe para voltar e levava marmita. E era maravilhoso, porque eu consegui. E aí eu me lembro que eu atendia no consultório da futura diretora, que foi uma época, Mitika Kuribayashi, eu atendi no consultório dela e eu falava, gente, isso não é normal. Sabe uma coisa em você? Fala, eu vou passar minha vida inteira receitando remédio? Nossa, é bem isso. É a mesma coisa comigo. Então, não está errado quem faz isso, pelo contrário. Mas pensa bem, eu não estou curando. A sensação que eu tinha é que eu não estava curando. Eu também, era a mesma coisa. Isso. Eu falava, não é. Uhum. E até eu lembro que chegava, né, paciente para mim na clínica, que nem, deu problema de pele. A primeira coisa que todo veterinário faz é injetar porra do corticóide. Do corticóide. É o que tem, na verdade, é o que tem. E aí eu olhava assim e falava, não, vamos investigar isso, vamos lá a fundo, vamos ver qual é, porque pra mim não fazia, eu falava, não é possível, eu ficava, não é possível, não tô curando, né? Olha, só. Esse é o Roger. Opa, Roger, bem-vindo! Eu resgatei de uma gaiola de um pet shop clandestino. Faz parte. É o nosso caminhar.
É bem isso, né? Você falar, eu não ficava, eu não tava, até que um dia eu já comecei a fazer, eu já tinha, acho que teve quantos anos de formado? Eu comecei a exercer mesmo em 78, até você formar e se, né, se adequar. Em 78 eu já fazia clínica, eu trabalhava para uma clínica, e em 80 eu abri a minha primeira clínica. Ai, sempre aquilo. Em 83 eu fui pós-graduar em homeopatia. Falei, não, gente, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu sei que a homeopatia, eu já senti Hahnemann no meu campo. Eu falei, ainda não é isso. Você não sente isso? Ainda, ainda falta. Sabe quando você fala? Isso, ainda falta. Ainda não é isso. Sabe uma coisa assim que fala, eu ainda tô prescrevendo alguma coisa. Eu ainda tô... é maravilhoso o sistema homeopático, repertorização. Mas faltava alguma coisa. Aí, sabe quando eu cheguei no limite da clínica, eu fiz muitos anos de clínica, mas já estava fazendo do meu jeito há muito tempo. Eu já tinha uma terapeuta que fazia cromoterapia, fazia reiki, tinha acupunturista, já trabalhando no meio daquela zona, né? Mas tinha centro cirúrgico, aquilo tudo. Até que um belo dia, o meu mentor, que você acha que conheceu, eu estava muito próximo de um burnout, mas era eu que sustentava a casa e meus 2 filhos. Então você começa a falar, e agora? E agora? E agora? Não podia mais. Falei, fecha que a gente vai dar um jeito. Eu fechei a clínica com 42 mil pacientes. Eu fechei e reformei a minha casa, um prédio, o térreo, já eram escritórios para fazer meus consultórios. Na época, eu encontrei a AFT, eu já tinha feito PNL e fui introduzindo, eu fui misturando. E aí abriu de um jeito. Abre, não abre? Abriu muito. Abriu que apareceram tudo que eu queria saber, tá chegando sempre. Sempre vem o desafio do paciente, porque toda terapia tem mão dupla, né? Uhum. E essa história, e você me curou bem, até que gostaria, mas não foi assim, não foi bem assim. Então, é uma coisa que você aprende colocar seu ego também no lugar, né? Então eu fico muito satisfeita que aquela pessoa aproveitou aquela técnica e conseguiu suplantar aquele desafio que ela estava passando. Mas eu vejo assim que tem mais. E aí, nesses últimos 2 anos, eu fui atrás das origens. Falei, de onde eles vieram? O que eles estão fazendo na Terra? A gente mal e mal sabe o que nós estamos fazendo na Terra. E aí eu fui atrás de saber o que era a Terra. O que é aqui? Porque eu sempre achei que eu não sou daqui. Eu já nasci assim, você também deve ter nascido assim. Também. Olhava, meu Deus, mas eu não sou daqui. Aí meu pai me levava para ver estrelas e eu ficava assim, eu acho que eu sou lá de fora. Eu sempre fazia. Isso, e é exatamente isso, porque a gente já vem, para fazer o que a gente faz, você já tem que ter uma consciência expandida para algum lado. E eu sempre queria, sabe, e aí você vai abrindo, e eu vejo chegar você, eu falei, gente, ela já está com a consciência também expandida. Já veio para cá trabalho. Então eu fui descobrindo isso, fui estudando isso. E hoje a gente tem condição de trazer informações mais profundas para as pessoas. E isso é maravilhoso. E você transformou isso numa técnica fabulosa. Fabulosa técnica. É importantíssimo as pessoas fazerem isso, sabendo que no momento que ela melhora, o pet melhora. Né? A gente cura o todo, né? Isso é maravilhoso. Eu adoro. Eu falo assim, né? Quando eu mudo, o pet cura, né? Então eu trago todo o conhecimento, até quem é da tua audiência, né? Eu sou veterinária e psicanalista integrativa, que são minhas principais formações, assim, né? Que a gente não para de estudar nunca, né? Nunca, imagina. Esse ano eu fiz 7 formações. Então, olha só, é bem isso. Imagina. Conforme a gente vai estudando, e até quando eu fui estudar a psicanálise, eu falava, não, eu vou cuidar do ser humano agora, né? Mas eu fui lá cuidar de mim, eu que estava doente, né? Mentalmente. E aí, dentro da espiritualidade, fui trazendo conhecimentos, né?
eu até falei ontem na minha aula da mentoria, né? Foi a minha primeira. E aí, da desconexão, né, do mental com o nosso emocional. Com cardíaco. Meu ponto de vista, né, tanto a espiritualidade quanto a ciência, os pets entram dentro das nossas casas realmente para a gente abrir mais aqui, né, o nosso chakra cardíaco, Eles têm, justamente isso que eu achei legal da gente, dessa proposta que você teve para hoje. Estou limpando meu óculos, está muito imundo. Muito imundo. Eu fui pôr no enxerguear. Então, e a proposta é legal porque a presença deles, eu passei dessa fase de que era para trazer amorosidade. Eu falei, eu acho que não é só para isso. É aquela coisa que sempre está trabalhando aqui, né? E aí eu fui buscar qual a função deles, de verdade. Então a gente vai na essência espiritual, na essência, nem digo espiritual porque transcende disso, a essência energética de um felino, a essência energética de um canino, e eu fui atrás de buscar de onde que desses mega-universos, de onde esse pessoal está vindo. Então, tal como a gente veio se batendo por um monte de lugar até estacionar aqui um tempão, né? Eles também. Muitos deles ainda são guerreiros, muitos deles são seres ainda que têm aquela índole de guarda, a índole da briga. Então, o canídeo e o felídeo, que todo mundo deu uma encaixadinha, o felino é um guardião, o cachorro é o que absorve. Não é bem assim. Então, hoje é que a gente está convidando o pessoal a falar assim, dá uma olhada direitinho no teu gato, porque eu também sentei no quintal, como você também fez, fala, deixa eu ver como é que é o jeito, que nem esse Arthur maloqueiro, ele não se dispõe ao trabalho, never. Ele chega na minha sala de terapia, dá aquela espiadinha na sala, eu tô indo, hein? Outro dia eu volto. E o Miguel não, ele é aquele... Então você vê a intenção dele, que ele entende que ele é um terapeuta, ele entende que de verdade ele é um guardião, ele entende que ele já está maduro espiritualmente, como tem gente como nós. Na nossa linhagem não tem gente madura? Tem. E eles também. Então, eles também têm isso. Então, o felino tem uma função de verdade. Por que não é que eles escolhem esse emprego? Energeticamente, a estrutura atômica deles facilita, eles conseguem modular mediante a pineal deles, modular, absorver uma energia densa que está no nosso campo, mas não absorver para dentro dele. Infelizmente, ultimamente está para dentro. Mas ele absorve e vai lá em terra. Ele devolve para a Gaia. O cachorro não, ele absorve mesmo porque ele clona o nosso código de barra. O bestão vai lá, olha pra gente, nossa, meu dono é maravilhoso, eu vou modular o meu campo no campo dele, aí ele emparelha. E essa coisa de emparelhar foi uma informação que chegou dos estelares faz o que para mim? 6 meses. Eu estou contando aqui para você agora. Então, o que acontece? Eu falava, gente, como é que ele clona? Sabe, o Pai do Céu não vai fazer cachorro lixo, não vai fazer nenhuma espécie de lixo, de lata de lixo. Como assim, né? Não, ele consegue, ele vai olhando para você. Sabe esse pessoal jovem que usa a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma calça caindo, enfim, porque ele precisa se sentir igual aquele astro, aquele rapper, ele precisa, então ele procura se transformar o fenótipo dele mais próximo daquilo. E o canídeo faz isso. Só que ele vai emparelhando o campo dele com o seu. Sabe? Eu preciso ser que nem meu dono, ele é muito maravilhoso. E aquele dono tá caindo aos pedaços. Né? O cachorro é tipo, eu e meu dono, por pior pessoa que seja, ele não tá nem aí. Ele tá lá assim, então, como se você... Você sabe que eu comecei aí quando eu peguei a informação, lá vou eu pesquisar, né? Tudo. Não é porque me informam que eu vou engolir aquilo e que tá tudo certo. Eu sou muito assim também. É lógico, mas ele faz parte do cientista, né? E aí eu fui pesquisar, e realmente é isso. Eu fui ver cachorro de rua, eu fui ver os meus cães. Como eu já nasci com telepatia com eles, eu fui perguntar. Porque muitos cães que eu tive não emparelharam, não. E eu tive uns que morreram por mim, literalmente. Absorveram alguma coisa que era
própria que acabou instalando em mim. O meu último foi o Thor, que eu resgatei de uma gaiola, deformado, e a gente conseguiu fazer com que ele voltasse a andar. Com os anos, imagina um Akita preso numa gaiola. O que aconteceu, né? Enfim, aí já estava muitos anos comigo, começou a aparecer uns melanomas nele, o negócio cresceu assim, em um mês. E ele informou para mim que ele estava filtrando, era consciente dele. E o resto, muito bem, obrigado. Então, a coisa de eles, de verdade, eles conseguem nos ler, que nem código de barra, né? Que nem você também vê isso. Só que ele começa a emparelhar energeticamente até que ponto que ele também cocria para ele você. Ele cocria no campo dele de tanto ficar ali grudado naquela energia, te olhando e te venerando, que ele cocria um campo para ele. Não é da noite pro dia, mas você está cansado de ver em clínica, né? Ai, ele estava tão bom ontem, de repente vem assim, infartou e morreu, né? Então, não, né? E o mais legal é isso, de você já estar ensinando as pessoas a tirarem esse pareamento, né? Que é o meu trabalho hoje. Ah, vai cuidar da sua vida, vamos sair da frequência. E pra cachorro é muito fácil mostrar pra eles, tipo assim, ó, olha aqui, você não precisa estar comprando isso. Você tem infinitas possibilidades, você pode, tanto que quando eu ensino os meus clientes, mentorados e tal, aí tipo assim, ó, fala com o teu cachorro, com o teu gato, né? Mas o gato é menos, o gato é um outro trabalho, é total diferente, mas o cachorro É principalmente, outra espécie de alma. falei, fala com o teu cachorro, e eu sempre falo, a coisa mais fácil que é você tratar de pet, né? O Não, desafiador. eles são ótimos. Eles são ótimos, é uma delícia. Eles não têm ser, eles não duvidam de nada. Tudo vai dar certo, você é ótima, maravilhosa, deslumbrante. Mas se você pega antes de muita impregnação, você sabe como é que é a tourada depois que impregna muito. Mas hoje em dia, de tanto a gente estar insistindo de esclarecer, 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 a pessoa já começou a falar, deixa eu ver o que eu estou pensando, eu estou sentindo, como é que eu estou mobilizando essas energias para estar ruim desse jeito, né? E isso é maravilhoso. E a gente justamente está lançando um livro para mostrar para as pessoas como é que é a vida após a vida. É isso. Nossa, repete, pelo amor de Deus, E isso, né? então, isso também é aquelas coisas que chegam para a gente. Eu não faria isso se a cachorrinha da minha assistente, que trabalhava comigo, terapeuta holística também, trabalhava comigo, a cachorrinha, ela veio de manhã, eu conto isso no livro também, ela veio de manhã e falou assim, ai, doutora, eu posso falar com o Salustiano? Salustiano, eu acho que você deve ter visto a live, ele também fala na live. Eu falei, pode? Ela, sabe uma pessoa assim, super alegre, legal, maravilhosa, para baixo. Eu falei, nossa, mas aconteceu alguma coisa com você? Não sei, não sei. Sabe um negócio? Aí ela conversou naquele dia, nem veio o Salustiano, veio um outro amigo, né? Um outro amparador. E eu falei, tá, e esse amparador lidava com resgate de animais atropelados. Eu fiquei meio sem saber, mas se ajudou ela, tá tudo certo. O objetivo é ela sair bem, né? Eu não sei se é muito bem. Deu tipo 8 horas da manhã, quando eu chegava na clínica. Meio-dia ela me ligou, desesperada, que a menina acabou de ser atropelada. Ah, sim, nossa. Então, aquilo, sabe, e uma criatura super esclarecida, estudada. Hoje ela é uma super astróloga. Se vocês quiserem entrar na página dela, chama Falando com os Astros. Ela é fabulosa. E aí você vê que estavam as coisas já organizadas. Já tinha uma ordem naquilo. E a partir daquilo eu comecei a infernizar o Salustiano. Eu falei, Salu, cadê? A gente sabia, você sabe empiricamente que deve ter um lugar. Se a gente tem um lugar, eles têm um lugar. Mas o que acontece? E aí ele começou a achar. Demorou meses. E, sabe, não é assim porque eu estou no plano astral que eu vou achar rapidinho. Não. Tem que ir atrás também. E aí ele começou a escrever para a Terra. Aí eu sentava todos os dias, no mesmo horário, no começo eu escrevia na mão.
e depois ele começou a ser escrita pelo computador, que eu ia ficar louca. Mas assim mesmo, grande parte foi todo escrito na mão que eu tive que transcrever. E aí isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo com a energia delas, com os sentimentos delas, por elas mesmas, né? Essa é a ideia. Eu até ontem foi muito dentro da aula, né? Fizeram uma pergunta dentro da mentoria, né? Por que a gente é tão acostumado, né, a cair no negativo e que isso reflete diretamente na saúde e comportamento, né? Ou ser do pet. De todo, E né? eu falei, nossa, eu falei, e eu aprofundei ali o assunto, né? Mas eu falei, e tem coisas que vai além, porque até tem linhas da espiritualidade que falam que a gente tem um ponto de vista e tem, digamos, 7 verdades, né? Então não é à toa que tem vários conhecimentos, que nem eu sinto, eu e você, a gente fala de uma linha, digamos assim, do que a gente está trazendo. Um ponto de vista da nossa frequência, mas não é as verdades todas que tem por aí. E as pessoas falam assim, ai, mas eu li em tal livro. Eu falei, mas também não está errado. Não está errado, é exatamente Eu isso. fui fuçar. Como eu trabalho desde os 16 anos dentro, ativamente na espiritualidade, a gente acaba, né, tendo amparadores que possam de verdade falar a nossa língua. E aí você fala, não está certo, não está errado, só é. E aí, de repente, as informações que estão nesse livro chocam muito com muito livro. Porque é aquela visão, até mesmo do próprio médium, comparando assim, a grosso modo, quando foi codificado, o espírito de verdade codificou o kardecismo, né? A própria médium, ela interpunha a energia dela quando ela ia escrever, pela condição que tinham aquelas irmãs, aquilo tudo. Então eu também imagino como deve ser difícil para aquele médium vencer aquela barreira do preconceito. Ah, não, animal não tem alma, animal não pensa, animal só é instinto, aquelas... Sabe, eu imagino também como foi difícil e aquilo também tolhe a informação que vai ter que passar por ele. Como eu entreguei na mão de Deus, eu falei, eu vou escrever tudo. E é isso, né? A gente é um canal aqui, né? É bem isso. É um canal, e aí escreve tudo. E a ideia é poder ajudar a gente. As pessoas vão se melhorar, as pessoas vão começar a se observar, né? É isso. Simples assim, é um canal. Você sabe que até a gente estava, né, falando, né, de espécies e tal. Eu tenho algumas clientes que têm coelho, né? Sim. E aí todo mundo fala, né, os animais, né? Cada animal tem um propósito, né? E aí é muito engraçado, porque quem fala muito de que cada animal tem um propósito é, acho, linha xamânica, né? Linha xamânica, ela fala Tem muito totens cada todos, são os totens. tótems, exato. E aí, quando eu entrei na psicanálise, eu comecei a estudar os arquétipos, né? Tem todas as partes Muito do arquétipo. legal. Aí que eu olhei e falei assim, uau, nossa, como é semelhante, né? Eu falei, olha lá, né? Para você ver que a frequência bate, né? Exato. Eu falei, olha só, né? Teoricamente são coisas totalmente distintas, só que tá ali assim, tipo, bate muito, né? Bate o propósito. Isso porque tem uma cliente minha que me perguntou qual é o propósito do coelho. Ela falou, porque eu só gosto de coelho. Falou, eu sempre tive coelho, eu gosto de coelho, tudo na casa dela inteira de coelho, assim, tudo é de coelho, né? Interessante. Eu falei assim, ó, você pode ver, você pode tanto pesquisar na linha do xamanismo como no arquétipo, né? Ver o que o arquétipo tá trazendo do coelho, a figura do coelho tá liberando, né, no nosso cérebro. O que ele tá trazendo isso pra gente? Informação, né? A coelho do coelho, tudo é de coelho dela. Interessante. E a gente pode pensar de diversas formas. Você pode pensar até numerologicamente. Em uma época que eu pensava muito nisso, eu falei, gente, deve vincular algum número, deve vincular alguma coisa. E os arquétipos são uma coisa assim fabulosa para as pessoas se entenderem com elas. Embora muitas tenham preconceito, né? Como tudo.
Mas assim, o arquétipo é muito legal. Se você pegar pelos totens, não é tão diferente assim. Porque é uma outra visão, uma outra linha. Mas também você pode abordar. É como gente que gosta de gado, tem quem goste de cobra. Eu tenho um problema severo com cobra. Até hoje eu não limpei essa linha de fractal. Eu comecei a estudar os fractais por causa disso. Trabalhei anos com animais selvagens, eu adorava mexer em cobra, eu dava vacina em cobra. Quando eu morava em Búzios, em casa, eu tirava a jararaca do quintal. Tchau, jararaca, vai embora. Eu tirava Eu ela tenho por um manipulação. problema, assim, você vê que eu tenho um problema. Uma das coisas que me moveu a estudar os estelares, tudo isso, foi essa coisa. Eu não tenho problema com nada. Eu não tenho problema com minhoca, eu não, nada disso. É cobra. Cobra. Então era uma coisa assim muito horrorosa, de verdade, dentro de mim que me paralisa. Então eu sempre falava, se aparecer uma aranha, alguma coisa assim, tudo bem, vamos, bora lá. Mas a cobra em si era uma coisa assim. Então hoje eu consigo melhorar. E eu fui atrás de estudar os fractais de alma, as coisas que a gente deixou aí pelo caminho que a gente vem vindo, e cada experiência. E eu já vi algumas experiências dessas. Tanto que no livro tem um capítulo que foi, acho que um dos mais difíceis que eu psicografei. Dois difíceis foram do matadouro, que ele visitou, porque ele conta os lugares que ele vai, e uma casa de cobra. Isso para mim foi assim. Então tem umas coisas assim muito interessantes que as pessoas que é o início de uma coleção de livros. Só para a pessoa falar, nossa, isso existe. É aquela, nossa, isso existe. Aquela curiosidade que a gente quer que as pessoas comecem a ter, que esse lado não é o lado real. É o outro lado que existe. Esse é uma história apenas. É uma holografia que você escolheu. Eu vou lá. É um holodeck, sabe, da Star Trek? Eu vou lá. E eles também escolheram. Eu ainda não tive acesso nessa frequência toda. Por que eles escolheram estar aqui? Então, a informação que eu tive, a última também, que eu também não contei ainda nem nas minhas lives, olha que bárbaro, é porque a gente está com um público que entende o que a gente está falando mais ainda, né? Uhum. Não é? Então, o que acontece? Da mesma forma que nós viemos para cá por N razões, que não são muitas, aliás, eles vieram junto. Então, sabe quando você veio de Portugal, você trouxe gato, cachorro, o pessoal veio colonizar, mas veio com seus gatinhos, seus cachorrinhos, aquelas coisas? Eles também levaram nas suas naves, ou não sei como que era feito, e também levaram o protótipo do genoma daquilo lá. Eu vou levar, já que eu vou ter que ir lá, vamos levar uma experiência? E levaram. E outros não, outros vieram na intenção, porque já estão, você vê que tem animais que estão num nível frequencial muito alto, é escolha própria. Então, esses voluntários, esses animais que já trabalham muito bem com gente, já é um voluntariado. E os outros, muitos deles, e aves também, vieram vamos lá, vamos ver o que é, vou lá. Então, eles vieram junto com as pessoas. Uma das frequências mais altas que eu encontrei de animais foi de uma ave solta, assim, né? Quando eu fui medir, assim, eu falei, caracoles, eu falei, olha a frequência desse ser. Eu falei, ainda pensei, não é à toa que tem asas, né? A primeira Não, e coisa que eu faço. consegue voar nessa densidade que a gente acha que o ar é leve, não, ele é super denso, né? E a ave, ela tem uma função de guarda, de rastreio. Tem um capítulo que porque para mim tudo é novo. Quando aparecia a história, eu falava, nossa, isso também existe. Ai, que legal! Então tem um capítulo que ele fala dos urubus, dos abutres. Então é muito legal para você ver a inteligência que eles têm. E a frequência tem que ser alta, porque quanto mais eles limpam a gente, muito mais frequência eles têm que ter para não morrer. É sempre Exatamente. isso. É maravilhoso, gente. E aí, você conseguiu contactar com essa ave? Na época, não. Na época, isso já faz alguns anos. Eu ainda estava na minha vida, eu estava subindo do poço, sabe? Aquele poço que a gente Isso.
Aí eu Tem mola, resolvi isso. graças a Deus tem mola. Exato, né? E aí, quando eu foi bem na minha subida, assim, né? Que eu não, ainda não tava tão me conectada no nível que Legal. eu tô, né? Mas hoje, quando eu tô na natureza, quando eu tô bem, assim, sabe? Aí eu tento sempre me conectar com todo, não só com o pássaro, Com né? Mas tudo, com tudo. cachoeira, me conecto com a cachoeira, me conecto com os seres que estão ali, com as pedras, com a árvore, né? Que Incrível, não, maravilhoso. mas eu sempre me conecto. Ah, eu vou pra praia, eu sempre olho pro mar, eu respiro, eu entro em contato com o mar, com tudo aquilo, aí eu entro em contato com o sol, eu Ai, sempre é muito abro muito bom, gente. É muito bom isso. parte do todo, assim, sabe? E daí e você começa a sentir uma energia É que eu maravilhoso. Esse reino é muito rico, é muito maravilhoso. É que a gente quer participar da live, é por isso. A gente está querendo participar da live também, né? Por isso que ela está insistindo. Eu sempre falo, quando ele tá aqui, eu falo, vem, você quer participar dele? Quando ele quer, ele vem do lado e deixa eu pegar ele no colo. Aí Ah, ele deu a... não é bem assim que eu vou mostrar a minha cara. É tão gostoso, né? Eu nem posso deixar meus cachorros aqui em dia de que eu estou em live, porque eles sobem na cadeira, sobem na mesa. A Laura Helena, minha vira-latinha, faz o... pensa alguém maluco. Mas assim, é muito bom das pessoas mergulharem nisso. Ah, mas se eu não sou daqui, para que eu vou mergulhar nisso? É uma das perguntas que eu também me fiz. Se eu não sou daqui, para quê? Mas eu estou aqui, eu estou nesse tempo humano, eu estou em terra. Então deixa eu aprender o que tiver aqui, porque eu devo ter vindo para cá para viver uma experiência fabulosa, porque a Terra é lindíssima. A Terra é linda. Imagina, um planeta maravilhoso. E aí que eu comecei de verdade, eu vivi muitos anos fora. Fora mesmo, fora em outra camada vibracional que eu conseguia ver terra. E eu estava encarnada, vivendo, estudando, só que eu sentia que eu estava nesse nível. Tanto que eu não tenho memória de muitas coisas. Tenho memória de outros lugares. Mas quando eu falei, gente, eu estou aqui, por que eu não vou viver aqui? Né? Isso que é o legal. E eles entendem isso melhor que a gente. Os pets entendem muito melhor. E eu tenho certeza que a experiência que você trouxe deve ser assim, emocionante, não é? Eu até ensino as pessoas, né? Às vezes, quando tá em algum lugar e você se sente meio denso, assim, cara, é só você pensar, digamos, mesmo que você esteja num ambiente fechado, né? Ah, imagina uma cachoeira. Se conecta na natureza, assim, e você pergunta, né? Isso é muito da linha xamânica. Eu sei que tem um xamã que me É, acompanha também, que bom, né? né? Eu sei que porque me falaram, né? Mas eu falei, agora faz sentido. Agora faz muito sentido. Eu ainda não, né? Agora E, vamos, né? e aí eu sempre, porque você não tá se sentindo bem, pergunta para uma árvore, árvore, você pode contribuir comigo nessa energia, né? Como você pode contribuir para eu estar Isso. elevando a vibração, né? Então isso eu sempre ensino para as pessoas também, até para as pessoas mais desconectadas que tiverem, eu falo, Não, isso é tranquilo. falei, se conecta lá na árvore que tá lá fora, se conecta na montanha, se conecta. Falei, você vai sentir na hora, tipo, tudo. E se conectar com a própria terra, porque a terra ela é uma consciência também, né? Não só tem consciência, como ela tem as respostas. Então, tem todo um trabalho em cima disso, tem coisas publicadas em cima disso. Eu conversei com muitos babalorixás e eles conseguem entender Gaia. Então, todo mundo faz conexão com Gaia, porque, não, Gaia é um arquivo. Então, você imagina, a gente tem que emprestar esse corpo dela. Ela que empresta isso aqui. Você vai devolver. Então, a informação, né? Você vai devolver. E essa informação não vai ficar perdida. Então, muita coisa eu vou levar comigo, mas muita coisa vai junto com essa estrutura atômica e entra nos arquivos. Então, a Terra também tem arquivo acástico. E eu falava, mas como é que eu vou? De qualquer ser eu consigo abrir o arquivo, porque também, sei lá, deve ser dom, como o teu dom que é para isso. E aí essa babalorixá falou assim, não precisa muito. Você só pergunte, você põe a mão na terra
tem que ser terra, grama, ou qualquer coisa. Fala assim, que informação você tem para mim hoje? É só isso. Que informação você tem para mim hoje? Eu falei, será que é só isso? Lá vou eu, né, pesquisar. Aí eu ia lá, eu encostava em árvore, eu já tinha essa coisa com árvore e tudo. Mas eu fui conversar com Gaia, terra. E não é coisa de você pôr o pé, é diferente, é a mão. Aí você põe a mão e começa a chegar informações. E a gente acha, porque tem muito sofrimento, tem muita agressão de Gaia. E eu me lembro que uma das vezes que eu faço grades de cristal, eu mexo com cristais também. Filho, eu não vou abrir a porta, ele quer que eu abra a porta. E aí eu falei, gente, eu tô fazendo parte da rede de destruição de Gaia porque estão sendo roubados os cristais de Gaia. E aí um dia eu falei, não, eu nunca mais vou comprar um cristal, nunca mais vou tirar nada, porque aquilo começou a me dar um troço, sabe? Pô, eu tô sendo conivente com a destruição de Gaia. Aí ela falou assim, se você cada vez que pegar um cristal novo, ela falou, você não vai deter a informação que veio, você não vai deter isso. Porque as pessoas estão atrás do raro e do belo. Não estão atrás do poder que tem na informação do cristal. O cristal é um chip, né? Então, se cada vez você pegar esse cristal e agradecer, eu trabalho com tudo também, olha. Na minha... Eu tenho de um tudo aqui, porque também eles filtram, né? Ó. Eles filtram essas energias. E aí, foi bárbaro, porque sabe quando eu me senti tão criança com a informação, sabe? A energia é tão mãe, é uma mãe te ensinando, não, fica tranquila, de verdade está sendo espoliado só por buscar o bonito e o caro. Mas muitas vezes as pessoas buscando metais caros, buscando, sei lá, nióbio, ouro, essas coisas, acabam passando por outras minas e vai estragar, vai. Isso não é renovável. Então, como a gente vai fazer? A gente vai mandar amor para Gaia. Usar o nosso tamanho espiritual e agradecer. Cada vez que pegar um cristal, falar, olha, muito obrigada. Eu sei que você demorou milhares de anos para fazer isso e você está me ajudando com essa informação, porque esse é um pedaço de informação, né? Tem linhas de espiritualidade falam dos dias da criação, né? E o primeiro dia da criação são os minerais, né? Então, e ter isso aqui é como se fosse ter um pedacinho da energia de Deus. Como eu fui atrás. Então, eu tenho alguns livros ancestrais que dá para a gente ler. E eu queria, tudo eu pesquiso. Tudo eu vou ler, tudo eu vou estudar. E aí eu queria entender, quando eu fui fazer as grades de cristal, e como eu gosto da geometria sagrada, aí é legal, né? Então eu queria juntar o útil ao agradável. Mas eu entrei nisso. Tanto que eu fiz uma terceira formação mês passado, de geometria sagrada. Maravilhoso. Recomendo para todos que queiram fazer, que ela é fantástica. Mas, enfim, a energia, as informações que eles têm, a capacidade de resiliência, de perdão de Gaia. Eu falei, meu Deus, não, é só o que é. Ela falou, outras orbes também estão acontecendo isso. E esse planeta, na verdade, se tornou no que tem, porque muitos dos nossos minérios não ficam aqui. Quantos povos de outros orbes vêm buscar água aqui? A água é levada daqui, de muitos lugares. E a gente acha, não, que tem extraterrestre, que é um negócio longe. Não, já existe tudo isso acontecendo há muito tempo. Como é que construiu pirâmide? Pensa. Eu adoro. Então, tem um livro fantástico, chama o livro de Urântia. Ele é antiquíssimo. E hoje, se você ler, fala, gente, mas isso está acontecendo agora. Então, é um compilado de não sei do que, e tem assim, e você consegue ler outros livros de gente que não é ligada a nada de religião, de espiritualidade, mas tem uma sensibilidade. E um dos livros assim que eu estou lendo devagar, porque ele é enorme, é o livro de Urântia.
Então, se alguém tiver curiosidade de pegar para ler, vê se gosta, mas também se não gostar, não insiste. Meu ascendente é Gêmeos, né? Então não me fale de conhecimento que eu vou querer tudo, 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 tudo. Olha, você sabe que eu nem sei de onde eu fui buscar tanto, porque meu ascendente é em aquário também, eu sou aquário com aquário. Então, eu falava, gente, e as coisas eu sempre soube o que não era. Eu não sabia o que era, mas eu sabia quando não era. E eu acho que foi isso que foi me norteando a vida inteira, a vida inteira. E agora, a paixão, a minha e a sua paixão, é trazer informação de como é a estrutura atômica desses caras. Quem são eles? Então, aí comecei... Exatamente isso mesmo. E quem são eles? Então, eu comecei a pesquisar, porque eu não quero fazer, não quero pôr eles na caixinha do felino e vou pôr na caixinha do canino. Não. É como a gente tem uma, dentro da nossa espécie, dentro da nossa raça, da nossa sei lá o quê, eu posso ser o que for, mas eu vou ser diferente porque eu já estou orientada para um outro canto, eu já estou pensando diferente. Então, você pode ter a carga genética que for, você vai fazer o que você quer. Exato. Vou até trazer uma situação que aconteceu comigo no começo do ano, porque eu quero exatamente isso, eu quero, tipo, trazer mais quem é. E o livro da Cristina Cairo, que é O Poder do Gato na Cura Ela das é Doenças, bárbara, amo essa mulher. a mente de falar assim, caramba, a Cristina Cairo falando no livro que ela falou, a partir desse momento que aconteceu uma situação dela com a gata dela, ela falou assim, eu entendi realmente que tem muitos segredos do universo que a gente nem imagina. E Muito. aí, foi no começo do ano, tava eu, uma amiga e a mãe dela bem mediúnica também. A gente abriu uma mesa lá. E aí a cachorrinha da minha amiga, que morreu faz 1 ano e meio, se apresentou Isso, ali. isso. Ela começou a falar e tal. Daí ela falou pra minha amiga que ela ia voltar. E aí eu fiz uma pergunta, né? Falei, Claro, imagina que você ia perder. eu- Nunca. peraí. Aí eu olhei e falei assim, né? Eu falei assim, como aqui, nessa live, as pessoas que estão conectadas com a gente já têm uma outra consciência, né? Então eu vou trazer isso ao vivo. Claro. E eu perguntei, eu falei assim, Tiffany, porque eu conhecia a Tiffany, né? É. Falei, Tiffany, você é um ser humano em outra dimensão, Então, né? humanoide, né, no caso. Exato. E a resposta veio sim. Aí eu, aí eu fiz, caracas, realmente a gente não sabe nada deste grande Não, e universo. como a vida é fabulosa, eu me lembro assim, que há muito, muito, muito tempo atrás, eu fui muito amiga dos Gaspareto, amiga da família, aquilo tudo. E eles tinham lá algumas coisas da espiritualidade que eles precisariam de amparadores. E um dia eu estava numa reunião mediúnica para a família Gaspareto e ele me convidou, mas eu falei, você fica ali para olhar. Fui de abelhuda para olhar. Nisso chegou um guardião e eu tinha uma dor nas costas horrível e eu não tinha nada. E eu não sou uma pessoa que eu acredito em doença, nada disso. Nem acredito que esse corpo é real. Enfim, é assim, simples, porque é só uma estrutura condensada, né? E aí ele falou assim, vem cá, ele me chamou, eu falei, nem deve ser comigo, porque eu não posso me meter aqui, eu só tô aqui para olhar. Não, é você mesmo, vem aqui, ele tirou uma cobra presa nas minhas costas e a partir daquilo eu não tive mais dor. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu vou te apresentar 2 guardiões para você. E eu tenho evidência. Quando eu olhei, eu falei, 30 anos atrás, com certeza você não era nascida. 30 anos atrás, pensa. Eu olhei, sabe aqueles deuses que se vê no Egito que o pessoal pensou que não existiam e existiam? Quando eu olhei, era uma gata, isso 30 anos, eu não sabia nada do que eu sei hoje, pelo menos, né? E quando eu olho, era um cão, eles deviam ter, assim, 3 metros de altura. E eu falei para ele, o que eu vou fazer com isso? É mais lógico, o que eu vou fazer? Ele falou, a informação vai chegar. E eu fiquei anos com eles, eu chamava, para coisas de terra, quando algum pet era muito violento, mas eu nunca soube quem eles eram. Nesses últimos 10 anos, nas minhas andanças, que aí eu fui descobrir que de verdade eles são sirianos.
A constelação de Sírios é a constelação enorme, então tem Sírios Beta, Sírios Alfa, que teoricamente a gente não sabe ao certo, porque é muita pesquisa em cima disso, eles são provenientes de lá e eles propagam para cá, eles de verdade querem ajudar os outros conterrâneos deles que estão presos nesse nível evolucionário. E eles já têm condição de expandir. Então, quando você me fala que ela é um ser humanoide, ela é um ser humanoide. Tanto que todas as lives que eu faço, eu capto onde eles estão e trago as informações para eles. E eles sempre se apresentam para mim em outro estágio. Ah, mas não muda muito. Como a gente também, né? Vamos lembrar isso, né? Não Assim é? como a gente. Aqui é só um protótipo, né? Como você falou, nosso, e que a gente tem outros nossos seres, né? Então, o que Também. acontece? A gente está nessa dimensão, mas a gente não é dessa dimensão. É que a gente agora quer de verdade fazer o caminho de volta lá para a nossa família estelar. E é o que eu venho buscando nesses últimos 10 anos, esse conhecimento. E como eu já via os desencarnes, por exemplo, eu tenho assim uma coletânea de evidência de desencarnes, assim, e eu não falava para as pessoas que eu estava vendo, porque eu falei, não, tudo bem que eu sou maluca, mas não tanto. Com o tempo eu comecei a falar e de verdade, todas aquelas pessoas, aqueles animais todos existiram. E era assim, aí eu fui criando confiança, porque até na última live eu estava falando com a Fátima, a Fátima Medina, numeróloga, ela foi minha paciente, e no dia que a cachorrinha dela estava no desencarne, né? Eu vi chegar uma senhora com uma cesta de pão. Sabe cesta vazia, aquelas de padeiro? Eu falei, gente, enlouqueci. E eu falei, a gente tem que ter um pouco de cuidado para dar essas informações, que é meio absurdinha, né? Eu falei, Fátima, tem uma senhora super bem vestida, assim, parecia uma dama da sociedade, tipo 1960, 70, linda, arrumadésima, com anéis, com uma cesta de pão. Ela falou, não, essa cesta de pão minha mãe me punha porque ela nasceu prematura e onde a mãe dela ia, ela levava dentro da cesta de pão porque tinha que cuidar dela 24 horas por dia. E ela veio com a cesta de pão resgatar a cachorrinha. Então eles dão informações pra gente que é de uma confiabilidade. E eles todos, e eu cansei de ver sair do corpo, o perispírito, eles se sacodem como se quisessem se livrar daquela densidade daquele corpo físico. Muitos já se transmutam para animais mais jovens. Eu vejo chegar os amigos da mesma espécie, vejo chegar os amparadores estelares daquela espécie. É muito maravilhoso o que acontece. E é muito além do que a gente imagina. Então, a gente de verdade, como você fazia de pequena, tem que erguer os olhos para as estrelas e falar, gente, daqui a pouco eu estou aí. Logo eu vou para casa. E é isso mesmo. E os pets, eles sabem disso. Eles sabem que isso aqui é transitório. Eles sabem que é um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E eles não entendem a mínima por que a gente faz esse escândalo todo com a morte. Eu falo isso. Não, não, eles ficam assim. Sabe aquela parada? Que depois de uma live minha ficaram mais tranquilas, né? Mas se Isso. elas Então, tiverem aí quando eles lerem esse livro que a gente já está assim, muito perto, porque lógico. o livro, eu não lembro quem foi, eu fui levando alguns, né? Mas o livro, a doutora Denise, ela vai lançar, né? Eu vou Né? lançar, eu vou inclusive vir aqui falar com você, porque a gente fala essa mesma língua, nada mais justo que a gente falar disso aqui. E quem vai fazer a palestra mesmo deste livro foi o escritor do livro, eu psicografei, mas quem escreveu foi o Salustiano, que ele se apresenta assim como... Ele diz que a imagem mais singela que ele pode trazer nesse instante terra é essa figura que ele traz agora. E eu sei algumas coisas dele, mas assim, que adianta? Eu não tenho, eu tô em 4D, 5D. Eu não sei o que é uma 15D. Eu não sei como é que a vida é lá. E ele vive em outra dimensão muito elevada. E ele traz essas informações de forma tão simplesinha. E a gente vai lançar justamente para as pessoas levarem aqui. Peraí que eu vou falar com a minha mãe, tia. Aqui, Sente, nossa senhora, mas que cara
É, mas ele é mandão, né? Ele é. Nossa, super mandão. A energia dele é fabulosa. A energia dos mandões, ela é laranja, brilhante. Sabe daquela coisa, tenta a sorte? Ele é daquele, sabe, eu tô contando ele tenta a sorte, ele tem limite, a paciência dele. E é maravilhoso porque ele é um grande guardião. Ele já está fazendo a transição, então talvez seja até a última experiência como canídeo. E lógico que ele ia estar com você, né? Imagina que não. Muito fofa. E eu tenho sentido que ele tá mandando informação pra mim, que Com em breve certeza. ele tá indo. Porque ele vai fazer 12 anos, dia 22 agora, de maio. É pouquinho. O meu vira-lata grandão tá com 18. Imagina. Soja. E ele conta assim que de verdade ele já está com alterações orgânicas, ele já está com o estômago dele mais sensível, ele está contando. Ele falou que ele de vez em quando os olhos dele ardem, que ele faz assim, sabe? Tá ardendo os olhos dele, mas assim, que ele compreende você inteira. Que ele te compreende. E ele fala que ele quer falar as coisas para você, mas às vezes você duvida que a informação... Fala, não é possível que esse cara está falando comigo tudo isso, porque eles falam, né? No nível dele, ele vai falar com a nossa... você vai ouvir uma voz humana falando. Porque existe um transdutor. Existem aparelhos transdutores implantados em pessoas como nós, como eu e você e muitas outras pessoas, claro. Mas nós temos transdutores. Eu fui descobrir também isso nos meus estudos, que apareceu no meu campo. Apareceu um aparelho dentro do meu cérebro. Eu tenho certeza que eu não pus nenhum. Absoluta, né? Então, nós temos transdutores, a gente consegue decodificar o que ele está falando. E ele fala super bem. Ele é assim, não mexe nas minhas coisas, o que é meu, o que é seu é seu. Ele é metódico, lá do jeito dele, né? Mas assim, ele é um senhor, ele sempre foi um senhor. Ele já nasceu adulto. Então, ele tem essa coisa do mando, mas ele tem umas informações fantásticas para você. E é só sentar, olhar para a pineal dele e entregar na mão de Deus. Porque ele tem muita informação. E assim, a informação da espécie dele. E só que ele não está mandando informação desse shape que ele está agora. Ele está mandando informação de lobos. Ele veio, a última experiência foi em uma alcateia. E ele deve ser o próprio, daquele que senta. Muito legal. Ele é muito inteligente, muito assertivo, mas assim, rigoroso, né? Porque as articulações dele não vão gostar. Alguns comunicadores falaram algumas coisas, tipo, de que ele gosta de atenção, tipo, ai, deixa eu passar que eu sou lindo. Ele é o máximo, ele é um lobo. Ele se sente um lobo, ele sabe, ele se sente do tamanho de um lobo. Na verdade, ele não era um lobo, ele é uma loba. Enorme, e com aquele, sabe, eu sou apenas o máximo, gente. Ele é aquele que se vira, que fala o que ele quer, ele pede o que ele quer, ele reclama de tudo, tudo. Porque ele tá assim, muito vivo isso nele. E ele conta essa história, ele conta de onde ele viveu. Eu não tenho ideia de que lugar que é esse, lógico. A minha mente restrita. Mas ele mostra esse lugar e mostra, assim, a alcateia mesmo, assim. Centenas de lobos. Enorme. Eu não sei, talvez seja lá para cima, onde tem muita neve, porque ele mostra muitos comes com neve. E ele já era peludo, pessalã, mas assim, ele é altivo. Apenas o máximo. Ele é altivo, ele dá tudo para não entrar numa briga, mas se bobear, ele dá tudo. Ele tem inteligência emocional. Mas até a página 3, né? Senão eu subo no tamanco e quero ver. Mas assim, bárbaro. Então ele é o seu pendrive. É. Ele é. Você tem um gato? Tem dois. Ah, tá. Porque ele se dá com um, mas ele não se dá com outro. Eu reparo isso. Exatamente isso. Ele se dá com um porque esse um fala bem com ele. E respeita.
Ele, meu preto, sempre dá uma brincadinha e ele corre atrás meio do outro, que é o meu tigrado, que é o Uriel. Isso, e ele tem essa coisa, então ele consegue falar mesmo porque o outro reverencia ele, que ele ama de paixão ser reverenciado, né? E aquele um não tá nem aí para ele. O tigrado não tá nem aí, problema seu. É daquele legal, ó, problema seu que você é um lobo, mas eu tô aqui e vou viver. Então ele é aquele que, ele não é aquele desrespeitoso, ele só, eu tô na minha, meu amigo. E ele queria que também fosse reverenciado. Mas Faz que as pessoas, quando me abraçam, ele late, né? Ele faz au, au. o que tá achando? Tá achando? E assim, bárbaro, fabuloso, interessantíssimo. E ele vai. E com alimentação natural vai a 20, 22. Eu tenho gatos que morreram com 22. Tá pedindo mais comida natural. Eu faço bastante, mas Não, eu misturo ainda. aqui eu só faço isso, gente, é muito doido, porque é um trabalho. Quando eu falo que eu faço o que eu passo para as pessoas, falam, imagina que ela faz isso. Eu vou neste bendito macro, eu compro caixa de 18 quilos de frango, eu tiro toda a pele, eu cozinho com louro e salsa, eu desosso, tiro as cartilagens, os epífis. É um dia. Aí congelo para um dia cozinhar com arroz integral, cenoura. Só que eles não adoecem. Eles, além de não adoecer, a longevidade é muito grande. Eu vejo o Pablo, ele já tá ceguinho, ele já tá surdinho, 18 anos, de boa. Ele tá surdo, mas é porque eu adoro me fazer de surda, assim, às vezes, sabe? Claro, E ele se faz de besta. só que eu comunico com a energia, né, com ele. Tanto que eu vou na praia, ele vai sem coleira. Quando ele vai, ele só vai atrás de comida. Aí Ok. manda ele pra ele, a minha, e eu falo, volta. Dele tá assim, de repente ele para, ele me olha, dele volta. É bárbaro É. isso. E as pessoas que vêm aqui em casa falam, nossa, mas todo mundo te obedece? Eu falei, não, eu sou educada com eles. Não é que obedece, eu estou sendo educada. Então, vem pintor, vem pedreiro, a casa aqui é muito grande, e eu falo para os gatos, não. E não. Porque o meu trato é o seguinte, a casa é minha, eu que dou comida, eu que faço tudo, então você trata de ser obediente e educado. Os cachorros, então, eu abro a porta do quarto deles, né? Se vou abrir algum portão, alguma coisa, quarto. É quarto. E eu nunca fiz nada. Ai, você ficou falando muito. Não, eu falei com, né? Eu que estou providenciando esse vidão para eles. E eles entendem de boa. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm. Ai, por que não me obedece? Porque você não se obedece. Você já está fazendo o teu serviço com você. De se conectar, de meditar, de se entender. E eles sabem, porque nós somos um livro aberto. Tudo eles sabem da gente. E quando não são fofoqueiros, né? Aí é muito legal. Eles são Que falou várias coisas já. Não, eles são fofoqueiros porque eu trabalho com isso. Todo paciente de outra espécie que chega para mim, eu já entro e peço licença se ele pode me dar informação. Os que já estão acostumados comigo, eles já vão chegando e vão falando. E as informações são precisas. Sabe, eu já tive informações do cachorro me contar que tinha um mofo atrás do armário. Como que você vai informar para uma pessoa que o armário dela está mofado? Né? E é isso, e ele também tem informações, e não é por acaso que a gente está conversando, que ele resolveu, tipo assim, fala para ela, fazer o favor de me ouvir. E é muito estranho, porque você vai ouvir uma narração humana, que não é a sua voz, mas você vai ouvir uma narração, e ele é precioso, esse cachorro. O teu som sumiu, tá dando um delay. Tá falhando o seu som. O meu tá bom? Não sei. Tá. Tá bem? Agora voltou. Acho que era a internet mesmo. Mas assim, eles são muito preciosos. Eu falo assim que eu tive o privilégio, como você está tendo o privilégio, eu acho que nós somos aves raras, porque eu converso com muita gente nesses 50 anos. E eu vejo assim que, sabe quando eu falo para o próprio veterinário, eu falo, ele está falando. Como você sabe que está chegando o momento de ir embora? Porque ele falou.
E não é comunicação intuitiva, tanto que fui fazer com a Sheila Baligora, que ela é fabulosa. Eu fui fazer. Da Penélope Smith, né? E a Penélope Isso. Smith. E eu adoraria ter feito com a Penélope Smith também, mas o meu inglês é tosco, não vai dar para tudo isso. É uma realidade. Então, é fabuloso o que eles podem trazer de riqueza para a gente. O gato, se ele tiver na essência, se a gente permitir que ele seja gato, ele vai ser seu guardião, ele vai fazer as coisas dele até a página 5. Porque ele não vai fazer por você e se pode se lascar, porque ele vai olhar para você e falar, ó, o problema é seu, você que arranjou esse enrosco, eu te dou uma mão quando eu quiser. Então, se o gato está na essência, ele vai fazer. Mas ele tem tanta evolução que ele sabe o quanto você tem que aproveitar aquela experiência. E ele te olha com aquela cara, o problema é seu. Eu não vou para mão. O cachorro não, é aquele... A paixão desfriada. Como o seu já está na transição, ele não é assim. Ele é amoroso, tá, mas não é assim. Esses arroubos. Apesar de que eu não sei se ele viveu sempre sozinho com você ou teve uma outra pessoa com que ele conviveu também. Eu morava com os meus pais, né? Então foi na família. E depois, fui embora, ele veio comigo e foi praticamente eu e ele, assim, sabe? Mas Tipo, assim, ele tem uma impregnação acho que da sua mãe ou da sua avó, porque não parece uma pessoa jovem. na época que eu ganhei, a minha irmã estava separada. E aí, era minha irmã e minha sobrinha que moravam junto, assim, né, na casa. Mas Então, era assim. ele tem uma impregnação de uma senhora. É uma impregnação. Nem sei se ela ainda está aqui no planeta com a gente. Mas ele teve muita impregnação. Uma pessoa extremamente bondosa, mas também rígida. Então ele teve foi bem educado. Tipo assim, até a página 2, né, colega? Não vai se arregaçar todo, né? Isso que é legal. Então o teu já está na transição. Eu tive uma cadela assim, a Lilica também já estava na transição. Então ele já está em frequência melhor, possivelmente ele vai sair dessa experiência já para o trabalho, para... Gosto de trazer que eles também vêm numa frequência para as pessoas que também estão em outras frequências, né? Não tem como. É como a história de gerar filho, sabe? Quando eu entendi isso, eu falei, então quer dizer que não tem aquele lance que eu devo para minha mãe, eu escolhi aquela barriga. Não. Isso tudo foi uma linda história que você tem que ter frequência. Você tem que frequenciar a sua criança. Aí ela chega antes para ver se vai dar liga. E aí tudo bem. Se assim mesmo ela insiste e não tem liga, ela vai embora. Então você vê que como a frequência da mãe, eu vejo a minha filha, que não queria filhos, de repente o cara já está com quase 1 ano. E também de frequência altíssima, porque ela já veio assim. A minha filha já é de uma geração, ela é quase da tua idade, tem uma geração de crianças que já veio, como você, são as crianças cristal. Já tem consciência expandida, né? Então, o cachorro, o gato, nem tanto. Porque o gato, ele vai olhar a sua casa, ele vai pensar, ele pode estar faminto, mas se ele não quiser ficar na sua casa, ele morre, mas eu não vou ficar aí. E para quem às vezes o gato sumiu e tal, eu falo, ele escolheu. Ou tem gatos que às vezes comem uma planta tóxica, os gatos que pulou da janela. Eu falei, foi a maneira que eles falaram, falou, não vou ficar aqui, né? Imagina a sensação de que eles têm, que também eu escrevi sobre isso, eu falo muito sobre isso, como eles se sentem presos nos apartamentos. É horrível para um gato, porque ele é um ser que é o signo da liberdade, é o totem da liberdade, né? Se a gente for pensar lá longe. Mas, por outro lado, aonde ele vai descarregar esse tanto de lixo que pegou de casa? Ele precisa de terra, e ele sabe fazer o serviço. É por isso que enquanto eu estudei, não tinha um monte de doenças dessa. Foi depois que apareceu. E aí, é muito lindo de você ensinar para as pessoas isso. Eu sempre estou levando para o lado bem do sistema energético, e é uma coisa fantástica, você está falando isso também. Sabe? Isso não tem preço. Não tem preço. Né? É maravilhoso isso. Teu som está oscilando de novo.
Não tô te ouvindo. Tá ouvindo? Agora voltou. Mas assim, a gente precisa muito. Essa que é a verdade. A moral da história é que a gente tem que entender que eles não têm como pra gente, a gente não tem um encaixe. Nós somos vira-latas também. Todo mundo, todo humanoide vira-lata, porque imagina que a gente tem dentro da gente um cérebro reptiliano, então a gente também tem um pezinho de reptilianos, não é porque chama reptiliano, não é por acaso, né? Todo mundo é vira-lata. E eles também são vira-latas. Por mais linda que seja a raça, que você, o fenótipo é daquele jeito, eu cansei de ter gato de raça que eu tive que doar. Porque o cara não encaixava com a minha frequência. Eu ganhei, eu falo assim, eu sempre me encaixo com pastores alemães. E apareceram diversos na minha vida em condições, né? E eu criei todos. Eu tive o que eu resgatei, um pastor alemão de um polícia militar que morreu, e o cachorro estava do lado e não deixava ninguém resgatar o corpo. E ele veio para mim, o Sheik ficou durante anos comigo. Eu tive a Lilica, que era uma pastora que jogaram na porta, eu tive uma pastora preta, eu tive uma linois, eu tive pastor amarelo. E aparecia. Então eu tenho frequência com esses cães, e todos eles é frequência. Então, cada pessoa que pegar seu cachorrinho de raça, fala assim, ah, mas eu acho bonitinho. Não, a história é outra. Eu ganhei ele, né? Mas eu sempre. Nem hoje teve o boom da raça dele, Claro, né? mas antigamente não, imagina, 12 anos atrás não era. Lembro que nem era isso e eu já amava a raça. Eu falava, nossa, um dia eu vou ter, eu vou ter, eu Antigamente vou ter. chamava até outro nome essa raça, se chamava Lulu da Pomerânia. E aí eu falava, nossa, eu ainda vou ter, né? E aquele negócio, né? Será que é meu acesso ao futuro? Ou será que ele escolheu vir também num corpo, né, de um Lulu, porque eu também estava recebendo, estava acessando o futuro? É mó doido, né? Mas eu ganhei. Maravilhoso, maravilhoso. E ele é incrível, porque ele tá, sabe, com imagens preciosas para te fornecer e que vai fazer se crescer. Como eu tive todos os que tiveram aqui, principalmente as pastoras, me deram informações assim grandiosas. Eu criei dog alemão, que eu tive a primeira experiência que eu tive com o espírito dos animais, que foi há muito tempo atrás, eu fazia meditação búdica, e eu fui para um canto, de repente eu vejo uma imagem que eu achei que era um cavalo vindo trotando. Isso já faz. Eu deixei de ter dog alemão quando os meus filhos eram pequenos. Minha filha vai fazer 41, pensa na idade, né? Pensa. E eu olho de longe, assim, eu estava meditando, mas eu vi assim uma miragem vindo. Quando eu vi era minha dog, eu falei, então, mas não disseram que eles vão para um alma grupo ou perde individualidade? E aí ela veio conversar comigo que não era assim. Que ela estava no núcleo de trabalho. Meu pai desencarnou em 60, eu tenho muita informação dele. Ele trabalha com cães negros, assim, incríveis. Parecem cavalos de tão grande. E eles impõem um respeito louco. E todos eles têm a individualidade deles, todos eles se contaminam com a nossa energia, mas a gente, como você está fazendo agora, a gente ensina, dá uma ferramenta para a pessoa modificar agora. Agora é a hora de se modificar. E não é aquela coisa da, porque eu tenho que fazer uma reforma, eu tenho que... Você não tem nada. Você simplesmente vai ficar tão bem, você vai gerar um campo tão bom, que a tua volta vai estar bom. Não é isso. É isso. E eles vão continuar na espécie deles? Às vezes sim, às vezes não. Como você viu, ela já estava desdobrada para outra espécie original, que são humanoides. Então você vê aquelas figuras do Egito, que, com a cabeça de um gato, a deusa Bastet, por exemplo. Eu lembro quando, olha só, né? Quando eu era criança, é o nosso acesso que é o verdadeiro, né? Claro. Eu amava o Egito, eu amava. Eu lembro quando eu tinha acho que 9 anos no colégio, eu fui estudar mitologia grega. Olha que Eu lembro, incrível. eu falava, isso aqui aconteceu, tem certeza. E Falei aconteceu. assim, inventa isso, né? No Egito também, falei, não é possível que as pessoas inventam isso. Eu falei, não existe isso, né? Então lá no fundo. É isso. E existe tudo isso, existe. Só que eles são seres que não é porque estão em densidade melhor,
né? Que eles estão, mas eles têm o jeito deles. Por exemplo, uns sirianos, todos os ferídeos precisam de ectoplasma da carne para viver. Então, se você é vegano ou vegetariana, é chocante. Mas como eu estou trabalhando agora com a alma do gado, eu comecei com a coisa do zebuíno, daqueles búfalos que ficaram aprisionados, e eu me desdobrei lá para ver o que estava acontecendo, para conversar com a mente, o corpo mental deles. Eu estou entendendo melhor agora, mas assim, meio. Porque eles entendem, eles já sabem que eles vão virar comida. Eles, Sabe? Eu sempre falo isso também. eles já sabem que eles vão virar comida. O que eles não concordam, e toda a hierarquia dele não concorda, é que tem que maltratar para morrer. Porque o que ele me falou, assim, eu vou morrer. De qualquer jeito eu vou morrer. Eles só querem que fosse rápido, que a morte fosse rápida. E, infelizmente, o sofrimento que eles passam para morrer, naquele instante pode ser rápido, mas você fica preso, você não tem comida, que nem o baby beef que prende o bezerrinho naquela caixa que ele não pode se mexer para a carne ficar macia. Imagina que coisa horrorosa que se faz. E faz. E as pessoas pagam uma fortuna, né? E eles me contaram muito disso. Eu falei, um dia eu vou escrever só sobre isso. Umas crônicas, tá para ficar pronto o meu site, eu quero colocar essas crônicas lá. Mas não tô te ouvindo de novo. Eu acho que acho que é meu celular. É, porque aí volta. Quando você começa. Acho que sou eu que falo muito, ver o que é isso. Tô? Ah, voltou. Ele dá uma paradinha. Mas ele. Trazer o meu primeiro pet, quando eu era criança, meu pet, É. foi o da Índia, né? Ai, como eles são evoluídos. E a albina era branquinha, de olhinho Ah, vermelho, né? Eu tinha uns 7. Ó, a Valesca falou que é o meu. Acho que voltou. voltou. Tá normal. Voltou. Ela dá uma falhadinha, mas é quando você começa a falar, volta. É. Então, e essa porquinha da Índia, eu lembro que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, né? 9, 10, 11 anos. E foi meu primeiro pet, né? Eu falo, foi meu primeiro. Sendo que dura Eu, pouco, né? eu levava, eu lembro, a família do meu pai é carioca, né? Meu pai é É. carioca. Então, todo ano, férias, a gente vinha pro Rio de Janeiro. Aí, Dália, a Érica com a porquinha da Índia numa caixinha, viajando. Aí, a Érica leva... Na época, sim, né? Hoje eu tenho visto, tem caminha, tem umas coisas tudo específico pra porquinha da Índia, coisa mais linda. E aí, e eu lembro que no momento que ela partiu, foi muito engraçado. Primeiro, foi numas férias, que eu viajei de família, e nessa viagem eu não pude levar. Porque a gente foi numa viagem. E aí, ficou com a minha avó. E o dentinho dela cresceu muito, né? Que é normal no. E aí não comia. Até comia. Eu lembro que acho que eu levei no veterinário na época, né? É. Eu acho que. Ele não falou nada, tem especialista disso, daquilo. Eu só fui entender quando eu entrei na veterinária. Não tinha muita. Eu acho que nem tinha, né? Não tinha. Foi. Ela partiu, era no primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de aula do ano. Ai. Aí eu sei. Aí ela ficava deitadinha, assim, de ladinho, eu lembro, assim, com um cocôzinho bem vermelho. E aí a minha mãe me acordou, assim, né? Me acordou. E daí minha mãe, assim, Érica, a Dot foi embora, né? Eu fui abraçar minha mãe, chorei, quis chorar, assim. Aí minha mãe bateu no meu ombro, fez assim, essa faz parte da vida, né? Agora vamos embora, vamos pra escola. E aí eu sei porque eu era muito coração de pedra, né? E eu acho que minhas últimas desafloradas, assim, última lapidada pra florir meu coração, eu acho que foi muito o ano passado e esse ano, assim, sabe? O ano passado mais assim que falando, nossa, agora eu tô deixando todas as emoções virem, né? E aí eu lembro que essa foi meu sentimento de perda, né, da Totti. Mas por que eu disse isso? Porque eu tenho visto as pessoas, né, principalmente no TikTok, só vejo coisa de bicho no TikTok. Eu não posso nem falar, né? Senão eles cortam o som aqui. E aí
sozinha, eu vi um monte de porquinho da Índia e eu comecei a chorar esses dias. Porque foi quando eu vi assim, e eu comecei a chorar, tipo, só que era uma emoção, tipo, né? Tava Olha como ainda você. presa. Hã? Tava ainda presa que você não chorou o suficiente. Exatamente. E aí, e também por ver o quanto os animais são incríveis e quanto eu vejo que a gente tá, né, agora a gente tá abrindo um espaço novo, né, da gente se Precisa. desenvolver através deles, né? Então eu vejo isso muito crescendo também, né? O ser humano, né, tá o que também tá É lapidando o uma coração. pesquisa minha, isso. Eu comecei a perceber que o quanto de verdade você gosta do teu pet, de verdade, é real o amor que você tem, mas o quanto aquilo pode ser unilateral. O quanto você está carente de amor e você precisa disto, dessa atenção. E isso tudo também falo no livro, que é importante, porque é uma análise. Você está com um analista de 4 patas em casa, você está com o seu psicanalista em casa, e ele vai reagir exatamente. Então, aquele muito carente, o muito apegado, aquele que faz lesão cardíaca, que faz lesão de coluna, que faz cistite, fique esperto, ele está só contando a sua história porque ele fez link, ele reproduziu. O gato só adoece mesmo porque ele não tem onde descarregar. Não tem, não tem. Eu estava até pensando da gente, eu pensei sinceramente de criar uma linha que eu pudesse ter caixas de terra em casa. Imagina a lambança. Mas deve ter alguma forma de a gente ajudar as pessoas de apartamento. Ensinado muitas pessoas a terem plantas, cristais em casa. Eu auxilio. Ajuda, só não ajuda eles fazerem fio terra. Porque a gente sabe pela radiestesia que quanto mais alto andar, mais reverberando está a geologia. Então, se você está no 13º andar, você primeiro pegou toda a influência dos andares de baixo, e se tem algum eixo, algum trem naquela geobiologia, ele vai reverberar multiplicado lá em cima para você. E aquele seu pet vai reverberar também. Então, tudo isso, até a geobiologia, é uma coisa que eu estou estudando agora. O quanto a gente pode neutralizar. Então, eu estou pesquisando umas plaquinhas de ímã. Há muitos anos atrás, eu fiz uma pesquisa com um rapaz brasileiro que curava câncer com umas plaquinhas de ímã. Umas plaquinhas. Eu até tenho guardada. De colocar... Eram umas plaquinhas... Sabe, plaquinha? Assim, cinzinha, feiosa. Um negocinho, uma plaquinha cinzinha. Na época, faz bastante tempo, eu comecei a colocar embaixo do colchãozinho, era uma plaquinha, embaixo do colchãozinho de animais com câncer, que é o objetivo do tratamento que aquela rapaz fazia era para câncer. Não adiantava. O que adiantava? Se eu grudasse com um micropor na pele, na região. Aí você vê que era um problema de acúmulo que aquele ímã trazia para ele e o ímã ficava preto. E olha o tempo que faz, ficava preto. E eu faço testes, eu tenho até hoje o ímã. Tem uns que eles deformam assim, ó. E é uma plaquetinha de 3x3. Um taquinho. Eles vão ficando todos tortos de absorver isso. E eu fiz um teste muito grande quando eu estava com o meu tor que foi embora. Aquilo ficou assim, retorcido. E você quer alinhar aquilo. Então, a magnetoterapia que eu estou estudando, inclusive, vai ser assim, maravilhoso, principalmente para gato, que precisa puxar essa energia que ele arrebanhou para ele. E não tem como soltar. Mas quem sabe nós dois, a gente consegue criar um sistema. Que é uma área alopática, enfim, né? Mas ela ensina os tutores, dono, whatever, mãe, Para escravo de mim pet. é E ela ensina como adaptar a coleira no gato, como você levar o teu gato também, passear, você incluir o gato. importantíssimo. A minha madame, que eu também resgatei de uma casa de drogados, eles queimavam ela, eu expliquei para ela o seguinte, eu não posso ter você nem na clínica, nem em casa, eu vou ter que trabalhar com você. Eu abri a porta de manhã, ela pulava no console e vamos trabalhar.
sim, quanto que gato faz isso? Solta, eu chegava na clínica, que não é muito distância, abria a porta, ela descia do carro, esperava abrir a porta. E entrava. E até hoje ela age assim, ela está com 15 anos. Sumiu a voz de novo. É? Assim, eu falo assim, gente, gato, você pensou, eles já sabem. Tipo, você não precisa. O que acontece? Os caras são extremamente conscientes. Então você, tanto que eles olham pra gente, não é aquele amor que um cachorro te olha. Ele fala assim, esse humano tonto. Ah, sabe aquela coisa, humano, cai a sua ficha? Tipo assim, Acorda, se eles dão um na tua cara à toa, você acha? isso, sabe? O que é isso? Se manca, né? Então eles fazem, literalmente, eles ensinam a gente o que é liberdade. De você fazer o que você gosta, de você comer o que você quer, de você recusar as coisas que você não quer, que gato faz isso de monte. Ele está ensinando você a viver. E ele faz o que ele quer. Eu vejo aqui, que nem agora chega 5 da tarde, o pessoal tem que entrar, que eu não quero pessoas zanzando. Embora eu tenha muito jardim, mas não quero. Porque, infelizmente, a vida está como está. Eles entram, eles começam, tipo assim, quero sair. Eu falei, eu não vou deixar você sair, está encerrado esse assunto, tá bom? Ele vira e vai dormir. E acabou. Sabe os negócios assim, incrível? Então, o gato é a liberdade e o cachorro é o espelho. Então, pega esse espelho, eu não quero mais essa realidade, eu não vou mais fazer esta realidade para o meu cachorro ter que espelhar. Vamos ser felizes? Vamos viver bem? E dá certo. Dá certo, a gente já está trabalhando para isso, né? Vai dar certo. Gente, você acredita que nós estamos quase 1h30? Ou mais? Uhum. Ah, mas tá bom a conversa. E a gente precisa conversar muito. E eu quero te chamar na minha live de sexta, porque eu estou trazendo especialistas. Essa semana eu vou trazer a aromaterapia, que ela faz aroma, ela foi minha paciente também. Não faça. Não, ele está comendo na internet. Não. Eu ouvindo um barulhinho, ele estava com o fio da internet na boca. Tá uma maravilha a live. Ai, gratidão, Valesca. Né? Esse, ai, Acho que se deixar, a gente fica aqui a não, a madrugada gente já puxou um tricô aqui, que a gente até já fez meia manga dentro do tricô. Mas é muito gostoso porque a gente está falando, só flui, porque a gente fala a mesma língua. A gente de verdade quer ajudar, não vir. Eu vou dar uma viradinha aqui. Olha. Você tá vendo, cara? Tipo assim, para participar da conversa, tá? E aí ele vem, ele põe a pata. Ah, você viu a altura dele? Perto do computador? Ele, tudo bem, só que ele não trabalha. Ele tá a passeio na vida. Ele só veio a passeio. É só. O Miguel deve estar por aí. Eu gostaria que você visse para você ver a diferença. Mas olha, vamos lá, eu quero muito que você esteja também na minha live, porque é isso que a gente quer levar. Isso eu falo que é o motivo da minha vida. Eu falo isso agora, assim, sabe? Porque na minha história, acho que eu tentei sempre me encaixar no normal. E eu ia certo, né? Não sei por quê. Não deu certo, nem vai dar, eu desisti. Né? E aí eu saí nesse caminho e tal. E era uma coisa que eu trazia sempre o chicotinho do auto-julgamento e olhava, nossa, todo mundo encaminhado lá no seu trabalho. E eu não me encaixo, né? Nada, E a aí, gente não vai se encaixar. só que agora eu falo, gente, sabe quando eu falo, nossa, tipo, é missão de alma. Não, é libertador. É libertador. A pessoa fala assim, ai, mas como que você faz? Eu só amo fazer isso. Sabe? De entender o que eles estão falando, informar para as pessoas, encaminhar essas pessoas. E, sabe, justamente a apometria quântica, o registro acástico, é um caminho de autoconhecimento. Tanto, eu acho que sempre essa coisa do humano entender de verdade isso. Que os caras estão de boa. Não é que estão encrencando aqui no planeta. Né? Mas a gente vai chegar lá, não vai? Ai, meu amor, eu adorei estar aqui com você hoje. Adorei. Eles vieram auxiliar a gente nisso, né?
Eles vieram, Olha, só que todos espécie deles vieram, são ancestrais em tudo. Você vê nas pirâmides a imagem de Anubis, de tudo isso, eles vieram porque eles já são detentores do conhecimento, da tecnologia, para aquele humanoide que estava querendo aparecendo. Então, essas raças que começaram de gentes, que é começar, é experiencial. Só que eles já estavam maduros. Então, vou lá dar uma mão para os caras. Muitos ficaram aqui, ainda nesse formato, por conta que esse planeta, infelizmente, tem um cinturão de fótons, aquela coisa toda. Mas, assim, ficaram, mas continuam lúcidos. Eles continuam sabendo o que está acontecendo. É a gente que está meio... Sumiu de novo a voz. é tão atrasado que olha eles como menos. Falei, o ser humano... E principalmente este livro é para isso, vai desmistificar tudo isso. Olha, não importa quanta resistência que eu sei que existe na espiritualidade, que ele seja lançado, já aconteceu de um tudo, eu tenho paciência, não tem importância, vai dar certo. Meu amor, eu sou super, mega, ultra grata de você ter me convidado. Nossa, é uma honra estar na tua live, de verdade, de falar para o teu pessoal, para a gente trazer tanta informação legal, de verdade, sou super grata por estar aqui com você hoje. E eu preciso ir daqui a pouco, porque daqui a pouco é hora de ver meu neto. Eu fico aqui, e aí, vamos embora aí, vocês duas? A conversa vai ficar quanto tempo aí, sabe? Mas é muito bom que a gente vai continuar se falando, levar informação para as pessoas. Mas assim, sou extremamente grata de saber que você existe, que é muito importante a tua função aqui, Terra. É muito importante até a sua idade, Terra, a sua maturidade que você já tem de levar isso para as pessoas. E me deixa o coração tão feliz de saber que alguém vai seguir isso e vai poder fazer escola com isso. Meu sonho é fazer escola. Fazer a escola, uma escola disso, de ensinar o que eles fazem. Eu não sei nem que nome teria, mas como eu falei, a primeira vez que a gente se viu, lembra? Eu falei, nós vamos fazer uma escola. Então, eu tenho certeza disso. E fico extremamente grata de estar aqui, de você entender que a gente pode falar a mesma língua e ajudar o pessoal, e ajudar o pessoal de terra, né? Na medida do possível. Meu amor, obrigada. Gratidão demais da conta. E perguntaram se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada no meu perfil, doutora Denise. E eu costumo também colocar lá no YouTube também. Tá, você sobe no YouTube. E eu vou compartilhar já também na minha página. Eu compartilho lá no Facebook também. Eu vou salvar essa live. Eu tenho que salvar, porque o Instagram você tem que salvar em outro canto. E vou pôr ali. Também lá, vou subir no Facebook. E as pessoas precisam saber que tem mais gente que é como eu. Eu não sou uma abençoada. Tá crescendo essa egrégora, né? Tem que crescer, gente. A gente tem que modificar isso aqui. E o caminho do despertar é esse. Alguém que já está acordando, que fala, então vem cá, vou ajudar você a despertar também. E isso aí é um caminho tão bom, né? Obrigada, meu amor. Obrigada de coração. Obrigada, gente, por ter ficado aqui com a gente todo esse tempo. E dar um aperto nesse gostoso seu. Tá. Beijo, meu amor.